Oi, tudo bem? Não deixei-vos de congregar-vos, como é costume de alguns. Antes, admoestai-vos uns aos outros, quanto mais se vê que se aproxima aquele dia. Essas são as palavras do autor aos Hebreus à comunidade de Israel. Aquela comunidade que se converteu com a pregação do apóstolo Pedro. Eles estavam, ao decorrer do tempo, eles começaram a entristecer, estavam sendo tentados a retroceder para a antiga aliança. Então o autor dos Hebreus escreve a eles dizendo do perigo dessa volta, desse retrocesso. E encoraja eles a viver pela fé. E aqui em Hebreus 10, 25 ele diz assim, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, algumas pessoas estavam deixando de congregar e se acostumando com a ideia de não viver em comunidade. Então ele estava incentivando essas pessoas a não fazer o mesmo. Por quê? Porque congregar não é uma bênção, mas congregar é uma das bênçãos que Jesus conquistou na cruz para nós. E por que eu falo que não é uma bênção, mas é uma das bênçãos? Porque muitas das pessoas colocam congregar como um fim em si mesmo, como se fosse uma condição até para ser salvo. E congregar não é uma condição para nós sermos salvos. Congregar é fundamental e essencial, mas não é uma condição. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo aqui. Eu ter um coração batendo no meu peito é uma condição para me manter vivo. Agora, eu ter 2 rins funcionando aqui é fundamental e essencial, mas não é uma condição para me manter vivo. Um só basta. Eu consigo me manter vivo com um rim só funcionando. Assim como eu consigo me manter vivo com uma mão só, uma perna só com uma orelha. Então muitas pessoas colocam congregar como um fim em si mesmo. Congregar não é uma bênção, mas é uma das bênçãos que Jesus conquistou na nossa cruz. Viver em comunidade, adorar a Deus em comunidade, porque Deus é uma comunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma comunidade. Então o problema não é congregar ou não congregar. O problema é congregar pelos motivos certos. Assim como tem pessoas que casam pelos motivos errados, para satisfazer a carne, para tirar o atraso, e aí quando passa o fogo abaixa, aí se depara com uma pessoa totalmente diferente da sua visão de mundo, aí fica triste. Assim tem pessoas que se congregam pelos motivos errados, coloca expectativas e quando não recebe aquelas expectativas ficam tristes e magoadas e param de congregar. Então congregar não é uma bênção, mas é uma das bênçãos. Então congregar é fundamental e essencial, mas não é uma condição. Não é assim, eu vou congregar a qualquer custo. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 6. Quando não nós devemos congregar? Quando não é para a gente congregar. Ele diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vocês são o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, porque sai do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu vos serei por vós pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando eu não devo congregar? Quando a congregação está nessa situação aqui. Que consenso tem Cristo com a injustiça? Que consenso tem a luz com as trevas? Então você vê que eu tenho que sair mesmo. O apóstolo Paulo fala, quando a congregação chega nesse ponto aqui, de não ter um consenso com o evangelho, né? Ou seja, tá uma bagunça.
Tá um doido de plantão lá. Você já foi no UPA, né? Um UPA tem um doido de plantão lá. Se às vezes você não toma cuidado, você chega lá doente, você sai de lá mais doente, estressado, pessoas com abuso de autoridade, pessoas achando que funcionário público pode tratar você de qualquer jeito. Então, um doido de plantão lá. Então, você está num lugar que está assim, que se você sabe que não vai te edificar, entendeu? Tem um doido de plantão lá, porque a realidade é essa. Sai do meio deles. Eu estava uma vez, só para você ter uma ideia, eu estava uma vez cultuando num culto de obreiros, e tinha um pastor pregando, a propósito, um pastor muito espiritual, um homem de Deus, mas naquele dia ele falou uma coisa que eu não concordei com ele, né? E isso não vai desmerecer ele, mas aquela frase eu não concordei. Nisso eu não vos louvo, como eu disse esses dias aí. Mas ele disse assim, que em toda manifestação que vem de baixo para cima, é rebeldia. E na hora que ele falou isso, eu já lembrei de Martinho Lutero. Eu falei, mas se o que o pastor está falando é verdade, a igreja evangélica está toda em rebeldia, porque a manifestação veio de baixo, não é? Mas por que os protestantes saíram da igreja católica? Porque chegou a esse ponto aqui naquele tempo, né? Chegou esse tempo aqui, ó. Que concórdia entre Cristo e Belial, que parte tem o infiel com o infiel, que consenso tem o tempo de Deus com os ídolos. Então, congregar não é congregar a qualquer custo, né? Quando a igreja evangélica chamada protestante saiu da igreja católica, a igreja católica disse assim, quem não tem a igreja por mãe, não tem a Deus por pai. Hoje tem muitas pessoas saindo da igreja evangélica e a igreja evangélica está dizendo assim, quem não está no corpo apodrece. Você viu? Só mudou o jargão. Não, mas a gente não tem que congregar a qualquer custo. A gente tem que congregar pelos motivos certos e pelos motivos corretos. Esse aqui é o ponto. Então, quando não congregar? Quando você vê que a comunidade está assim, uma bagunça, tem um doido de plantão, achando que é com arrogância, achando que se colocando no centro das coisas, e que não tem fidelidade, que não tem comunhão, tá essa bagunça aqui. Sai pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Agora também, muitas das vezes, o problema não está na congregação, está em nós. Nenhum lugar presta para nós, né? Tem uma história que diz que estava um avô rastelando a grama e o seu netinho brincando do lado ali, sentado na grama brincando. Aí chegou um cidadão pedindo uma informação e chegou no avô e falou assim, falou assim, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, eu estou procurando um lugar para morar e eu achei esse bairro aqui tranquilo. Como que é esse bairro aqui? Aí o avô, né, que estava rastelando, falou assim, como que era o lugar que você, o lugar que você veio, que você mora? Aí o homem começou a falar, lá ninguém presta. Lá o pessoal é tudo ingrato. Lá as pessoas só querem a nós, vosso reino nada. Gente falsa. E como que é aqui? Aí o avô pegou e falou assim, aqui é do mesmo jeito. Ninguém presta, todo mundo falso. Aí o homem pegou e falou, nossa, obrigado, não vou morar aqui não. Mas obrigado, hein? E foi embora. E o netinho ficou ouvindo. Aí ele continuou rastelando. Aí passou umas 2 horas, chegou outro cidadão. E pegou e falou para ele assim, tudo bem, uma informação. Estou procurando um lugar para morar e eu vi aqui que esse bairro aqui parece ser um bairro tranquilo. Aqui é tranquilo? Como que é aqui? Aí o senhor pegou e falou assim, como que era lá onde você morava? Onde você mora? Lá é uma benção. Lá as pessoas são boas, são gentis, um ajuda o outro. E eu só tô saindo de lá mesmo é porque eu preciso mesmo, mas senão eu ficava para lá. E aqui? Aí o avô do menino pegou e falou assim, nossa, aqui é uma benção. Aqui as pessoas são gentis. Aqui todo mundo ajuda todo mundo. Aqui é uma benção. Nossa, obrigado, hein? Eu vou mudar para cá. E foi embora.
E aí o netinho perguntou pro avô, que ouviu as duas conversas, o netinho perguntou pro avô, vô, mas por que o senhor falou uma coisa pro primeiro homem e agora o senhor falou outra coisa? E ele pegou e falou assim, porque muitas das vezes o defeito está em nós. Aquela pessoa já está vindo de um lugar que está falando que está ruim, e ela vai achar ruim aqui, porque o defeito está nela. A outra pessoa já está falando que lá era bom e vai se dar bem aqui, porque o defeito não está nela. Então, muitas das vezes, o defeito está em nós. A palavra de Deus diz que se a gente fosse julgar a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas nós temos que muitas das vezes parar e olhar de frente ao espelho e ver se não tem uma trave no nosso olho. Ver se não é a gente que está com fobia de gente. Não ver se é a gente que tá querendo mais do que nós precisamos ou merecemos. Então existe esse ponto também que a gente precisa ver. Então, eu não devo congregar pelos motivos errados. Quais são os motivos certos? Eu vou citar alguns aqui. O primeiro que eu quero citar aqui, pela amizade. Você sabia que o propósito do evangelho também é fazer amigos? Jesus disse assim, eu não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas eu vou chamar os amigos. O evangelho tem a ver com amizade. Jesus disse assim, ganhais amigos com a riqueza das injustiças, para que eles possam recebê-los nos lares eternos. O reino de Deus é você conquistar amigos, ter amizade, ter comunhão. A palavra de Deus diz aqui, em Provérbios, com Eclesiastes 6,14 diz assim, ó, com razão ele diz que um amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou um tesouro. Não há nada que se compare, é um bem inestimável. Um amigo fiel é um bálsamo da vida. Então a gente precisa conquistar amigos, adquirir amigos. Alguns que dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Provérbios. Então, nós devemos congregar para conquistarmos amigos também, para a gente viver no lar eterno também. O reino dos céus é amizade. Muitas das vezes, quando você constrói amizades e cultiva, porque a amizade tem que ser cultivada. Às vezes a gente para de ligar, para de falar, para de conversar. A pessoa às vezes não está bem num dia, a gente já não quer saber também. Não, a amizade tem que ser cultivada. Então, um dos motivos da gente congregar é porque o reino de Deus é a amizade. Ninguém vai para o céu sozinho e ficar isolado lá no céu lá. Não, nós vamos chegar lá, ô João, ô José, ô Maria, tudo bem, vencemos. A gente tem que ter comunidade, cultivar a nossa amizade, regar a nossa amizade, com visita, com respeito, ligando, você está bem, você está precisando de alguma coisa, incentivar uns aos outros, né? É muito ruim você ter, muitas das vezes, eu falo isso com tristeza, muitas das vezes, eu já encontrei mais amizade fiel nas pessoas que não são religiosas, vou usar esse termo, do que meus amigos religiosos. Né? Muitas das vezes a gente acha mais, às vezes, amizade, fidelidade, carinho do lado de fora do que do lado de dentro. Isso é uma verdade, né? Então a gente o crente tem que entender isso, que o evangelho é amizade. Segunda coisa, o Salmo 33 diz assim, ó quão bom e quão suave é e agradável é que os irmãos habitem em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon e como o orvalho que desce sobre os montes de Sião. Porque ali aonde? Onde estão os irmãos vivendo em união. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali. Você lembra quando o livro de Ruth, que fala que a família de Noemi saiu de Belém e foi para Moabe, para as bandas de Moabe? E ali teve uma... Por que ele saiu? Porque teve uma fome grande em toda a terra. E quando Deus visitou, quando a fome acabou, Deus tinha visitado o seu povo com pão. E Deus visitou primeiro o seu povo. Ali o Senhor ordena a bênção. Ali aonde?
onde os irmãos estão em união, onde tem a congregação, onde está a comunidade. É ali que o Senhor vai ordenar a bênção, né? A propósito, esse negócio de deixar de congregar, leia o livro de Ruth, que você vai entender que muitas das vezes o que acontece quando uma pessoa sai da casa de Deus. Mas não porque é um fim em si mesmo. É que muitas pessoas muitas das vezes não dão conta de viver lá fora, longe da casa de pão, longe de Betel. Por que eu devo congregar? Porque congregar traz esclarecimento. O Asaf, ele fala no Salmo 73 que ele quase se desviou. Ele começou a ficar perturbado quando ele tirou o óleo de Jesus Cristo, de Deus, e começou a olhar para os ímpios, para a prosperidade dos ímpios. Ele começou a ficar perturbado, achando que Deus era injusto. Mas aí ele diz, então eu entrei no santuário, então eu entendi o fim deles. Ou seja, congregar é bom para você, te esclarece, faz você entender a respeito da vida, a respeito de Deus. Por isso que é bacana a gente ir para a igreja e ter uma pessoa que verdadeiramente pregou a palavra, verdadeiramente estudou a palavra. Porque a gente vai lá para aprender, a gente tem que melhorar. O salmista Davi, ele disse, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outras partes. Ou seja, um dia na casa do Senhor tem que me melhorar. Eu tenho que sair melhor, não pior. Agora você vai para um lugar, você sai pior. Você vai para o UPA lá, tem um doido de plantão lá. Então, tem que ter, são duas vias. O pastor e as ovelhas, a liderança e os liderados, tem que ter duas vias de honra, respeitando uns aos outros. Entendeu? Então, nós congregamos para melhorar, para se esclarecer a respeito da vida, né? Estava dirigindo aí uns cultos esses dias no Ponto da Fé. Eu tenho um amigo chamado Max, e ele falava, e o culto ontem? Pegou fogo? Eu falava assim, eu pegava e falava, não, mas foi bem esclarecedor. Porque o culto tem que ser esclarecedor, a gente tem que voltar mais esclarecido a respeito das demandas da vida. Então nós precisamos congregar. E por que eu tenho que congregar? Para mim não esfriar na fé. Porque a gente congregando um ajuda o outro. Conta-se uma história que tinha uma manada de porcos espinhos. Sabe aqueles porcos espinhos? Ouriço, em alguns lugares chamam de ouriço. Tava muito frio. E aí um começou a encostar no outro para aquecer o frio. Porque você sabe, com o corpo aquece o outro. Só que os espinhos de um começou a entrar no outro, machucar o outro, incomodar. Aí é que estava tão incomodando tanto que eles começaram a se apartar um do outro. Sabe, um foi para um lado, outro foi para o outro, porque estava machucando mesmo os espinhos. Só que o frio estava tão intenso, o frio estava tão intenso, que acabou matando uns. Muitos começaram a morrer. E alguns, um pouquinho mais inteligentes, começaram a observar que quando eles ficavam juntos, eles sobreviviam ao frio. E quando eles se isolavam, eles morriam. Então, eles se acertaram de ficar junto ao outro e tentar não machucar um ao outro. Mas aqueles espinhos ainda machucavam. Mas eles sabiam, machuca, mas não nos mata. Lá fora é pior. Se a gente viver sozinho, tem muitas pessoas às vezes que é assim. A gente não vai dar conta. Né? Às vezes o marido dá conta, mas a esposa não dá conta, morre, para de orar. Às vezes os filhos não dão conta, começa a se envolver com mais amizade. Então, a gente tem que congregar para a gente não morrer de frio nesse frio desse mundo. Lá fora é frio e a gente precisa estar junto, mas pelos motivos certos, sem monopólio de ninguém. A gente tem que estar em lugar que nos melhora, que a gente nos sente bem, onde a gente faz amigos, aonde, ainda que a gente saia, é difícil de sair. Tem lugar que é difícil de sair. Às vezes a gente precisa sair por causa de trabalho, por causa de outro propósito de vida. Mas você sai com o coração na mão, porque é lugar de sair. E tem lugar que você sai, é fácil de sair. Entendeu? Por quê? Porque não nos melhora.
só nos quer vir a nós e não o vosso reino nada. Né? Você só serve quando você está junto, quando você não está junto não serve. Então, a gente só tem uma vida, a gente não pode desperdiçar em lugares assim. Mas tem lugares, sempre vai ter um lugarzinho que cabe você. Sempre vai ter um lugar parecido com você. É só procurar direito. Amém? É só acender a lamparina e sair procurando que você vai encontrar um lugar bom para congregar em Cristo Jesus. Amém? Deus continue nos abençoando e tendo misericórdia de nós em Cristo Jesus.